Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os mecanismos de regulação da pressão arterial. Ao longo do vídeo a gente vai abordar basicamente 4 tópicos. Primeiro, a gente vai falar como que a gente se calcula a pressão arterial, quais fatores estão envolvidos, porque assim a gente vai compreender como que os sistemas podem regular a pressão arterial. Depois a gente vai introduzir os sistemas reguladores da pressão arterial, os diferentes sistemas capazes de regular. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a forma neural de regulação, que é o reflexo barorreceptor, e a forma hormonal de regulação, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primeiro, para você entender todas as formas de regulação da pressão arterial, o primeiro passo é entender os fatores que estão relacionados com a pressão arterial, ou seja, quais fatores determinam a pressão arterial. E para isso a gente usa a equação da pressão arterial. Como que a pressão arterial é calculada? Ela é o produto do débito cardíaco pela resistência periférica total, também conhecida como resistência vascular periférica. Bom, sendo assim, o que modificar o débito cardíaco ou o que modificar a resistência periférica total vai modificar a pressão arterial. Tá, mas o que depende o débito cardíaco e a resistência periférica total? Bom, ao longo do vídeo vocês vão ver que existem basicamente duas formas de alterar a pressão arterial, de modo simplificado, é claro. Alterando a frequência cardíaca, que está diretamente ligada ao débito cardíaco, porque ele é o produto do volume sistólico pela frequência, e alterando o raio, porque ele influencia a resistência da vasculatura. Como vocês podem ver, o raio interfere muito no cálculo da resistência periférica total. É a quarta potência do raio. E vai ser basicamente aqui, alterando o raio, ou melhor, o diâmetro dos vasos, que vão ocorrer as alterações na pressão arterial. Bom, agora que você já entendeu onde que os sistemas podem atuar para modificar a pressão arterial, vamos agora saber quais são esses sistemas reguladores da pressão arterial. De forma simplificada, a gente tem 4 sistemas reguladores da pressão arterial. O reflexo barorreceptor, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, uma forma humoral de regulação da pressão arterial, ou seja, uma forma hormonal de regulação, que a gente vai especificar mais para frente também. Os quimiorreceptores centrais e periféricos, que a gente não vai detalhar no vídeo, mas resumindo assim a ideia dos quimiorreceptores. Os quimiorreceptores centrais, eles são sensíveis a mudanças na pressão parcial de CO2, enquanto os periféricos são sensíveis a modificações na pressão parcial de O2, ou seja, hipoxemia. No geral, quando que esses quimiorreceptores são ativados? São ativados, respectivamente, aí quando a PCO2 ou a PO2 estiver alterada, mas basicamente em situações de emergência, quando você está em risco iminente de órgãos vitais. Por exemplo, quando você tem uma PCO2 muito elevada lá no cérebro, os quimiorreceptores centrais vão detectar essa PCO2 elevada e vão tentar de toda forma redirecionar o fluxo sanguíneo para o cérebro, aumentando a resistência vascular periférica total e causando uma vasodilatação no leito vascular específico do sistema nervoso central. O quarto sistema de regulação da pressão arterial são os barorreceptores cardiopulmonares. Esses barorreceptores detectam variações no volume sanguíneo, estão principalmente ali nas câmaras cardíacas e eles estão relacionados com a secreção do peptídeo natriurético atrial, que é um peptídeo secretado lá pelo átrio e está relacionado com a excreção de sódio e água para regular a pressão